Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu Deus, nós oramos por providência divina, não só financeira, mas a providência, meu Deus, de oportunidades, de portas certas, de boas conexões. Também te pedimos a providência, meu Deus, de outros tipos de recursos, para que possamos cumprir o nosso propósito, o nosso destino. Eu apresento diante de Ti, Pai, os desafios que cada pessoa tem enfrentado e coloco, Senhor, ela, sua casa, sua família e tudo que estiver ligado a ela diante de Ti. Pedimos a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre. Oramos, Pai, para que seja quebrado agora todo ciclo de dificuldade, de escassez, todo tipo de obra contrária, de oposição ao crescimento, ao avanço, ao desenrolar das coisas na vida dessa pessoa. Oramos em nome de Jesus também, quebrando completamente todo ataque espiritual, toda ação maligna, tudo aquilo que vem contra essa pessoa. Nós damos uma ordem que bate em retirada. Toda obra de inveja, toda obra de maldade, nós quebramos e cancelamos. Também desfazemos palavras malditas declaradas contra a vida dele, declaradas contra a vida dela. Toda palavra negativa, toda palavra de maldição, toda praga lançada está por terra em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, que o sangue de Jesus está sobre essa casa, o sangue de Jesus está sobre essa família. Nenhuma arma forjada prosperará. E toda língua que ousar em juízo, nós a condenaremos. No nome de Jesus, nós declaramos a justiça de Deus e a providência do Senhor sendo liberada nessa vida e nessa família. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo à oração da noite. E hoje eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. E essa palavra, eu sei que se você caminhar por essa palavra e entender essa chave, Jesus é a chave. Jesus é a chave. Diga comigo, Jesus é a chave. Amém? Se você entender essa palavra, sua vida pode dar um salto, sim. Você sabe qual é a diferença de uma promessa barata para uma promessa de peso e que certamente se cumpre? É quem a fez. Nós temos uma certeza nas promessas de Deus e sabemos que as promessas de Deus, elas têm peso, não são uma promessa barata, elas têm peso porque quem as fez nunca quebrou uma promessa, nunca quebrou. Tem gente que tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus, tem dificuldade de acreditar em Jesus, porque nunca experimentou o cumprimento de uma promessa. Eu vim a crer em Jesus por uma experiência. Você precisa ter uma experiência com Deus. Eu já vi pessoas dizendo, não quero saber nada do Evangelho, não quero saber nada de Jesus, isso é uma coisa lá do passado, eu não quero me envolver com isso. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A partir do momento que você experimentar, você não vai querer viver outra coisa. Eu digo porque eu vivo isso. Eu conheci Cristo, eu não vim de um berço evangélico. Eu tive uma experiência com Jesus. Jesus é a chave da minha vida. Jesus quer ser a chave da sua vida. Os homens
igrejas, aonde tiver pessoas, vai haver falhas. Mas você nunca vai encontrar falha em Jesus e na palavra dele. A palavra de Deus não falha. Cristo não falha. Você pode descansar em Deus. Se você está em busca da verdade, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Por isso, eu lhe convido a conhecer a Cristo. Sabe, algumas pessoas deixam de experimentar Cristo porque elas veem tantos escândalos, elas veem tantas coisas assim que elas dizem, eu não quero isso para mim. Mas não esqueça, os homens falham. Cristo e a sua palavra não falham. E se você experimentar as palavras de Jesus na sua vida, você vai conseguir vencer tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te faz sofrer. Isso não é uma promessa barata, como eu disse, é uma promessa com peso. Isso é uma promessa com peso. Jesus é a chave. Jesus é a chave. E claro, cada um faz essa chave, o que entende, o que tem temor. Eu descobri essa chave e uso para viver uma vida intensa com Deus, uma vida intensa com a minha família, cumprindo princípios, e eu sei que essas promessas, elas são fiéis e verdadeiras. Eu quero compartilhar um texto com você no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 4 e 5. E antes disso, eu gostaria de pedir a você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração, porque Deus está fazendo algo aqui. Deus está fazendo algo através dessa oração e você não pode ficar de fora. Lucas capítulo 5, verso 4 e 5 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Tinha sido uma noite longa para Pedro e para os seus amigos. Eles estavam cansados, sem dormir, e um sentimento de resignação invadiu o coração, depois de um dia tão frustrante que eles tiveram. Passaram a noite inteira e nada de peixe. E você sabe como nos frustramos quando não temos o resultado esperado no nosso trabalho. Aquele era o trabalho deles, era o meio de vida, era a empresa de Pedro, e as coisas não estavam bem. E eles então voltam para a margem e começam a lavar as redes para guardar, para pescar num outro dia. Mas então Jesus aparece junto com ele uma grande multidão, e ele está ali pregando e cura e liberta as pessoas, e todo aquele movimento na praia, e Pedro e os seus amigos ali, ajeitando as coisas do seu trabalho, organizando para que num outro dia eles viessem a pescar. Eles não pescaram nenhum peixe, eles jogaram suas redes com esperança, mas ao pegá-las, só receberam o vazio da sua decepção. Quantas vezes tentamos, e tentamos, e tentamos, e tentamos, e nos esforçamos, e vamos por aqui, vamos por lá, e nos mexemos, e tudo acaba em frustração? Tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim: eu fali? Eu perdi tudo que eu tinha? Essas pessoas não tiveram uma boa noite de pesca? As coisas não deram certo para elas? E quantas pessoas estão assim, aonde elas tentaram resolver o problema no casamento, tentaram resolver o problema na empresa, tentaram se acertar com seus filhos e acabou tudo em decepção. Toda a esperança foi embora. E eu não sei você, mas eu sou o tipo de pessoa que quando eu empreendo num projeto, quando eu coloco a minha cara em algo, eu quero que aquilo dê certo. Mas e quando as coisas não dão certo? E quando as coisas dão errado? Aqui nós vemos que
as coisas não estavam dando certo para Pedro, não estavam dando certo para a empresa. Aí você me pergunta, então você quer dizer que com Jesus as coisas vão começar a dar certo? Com Jesus tudo dá certo. Não estou dizendo que você não irá ter mais desafios, que você não vai mais enfrentar dias difíceis ou dias de tempestades, mas você tem que entender que Jesus é a chave. Jesus é a chave, porque se Ele falar com você, se você se deixar ser guiado por Ele, se todas as coisas na sua vida serem controladas por Ele, se você colocar a sua vida nas mãos dEle, Ele vai levar você a um lugar de resultado. Eu vou repetir isso porque você precisa ouvir isso. Jesus pode te levar a um lugar de resultados. Porque por nós mesmos, nós podemos ter resultado num dia, ter resultado no outro dia, dar muito resultado. Mas sempre vai faltar alguma coisa. Porque Jesus não é só a chave, sabe, que resolve os problemas familiares. Ele não é só a chave que tem o poder de curar. Ele não é só a chave que tem o poder de consertar as coisas quebradas na sua vida. Mas Ele também é a chave para você viver uma vida abundante aqui nessa terra. Ele é a chave para você viver uma vida plena. Ele é a chave para você viver uma vida feliz aqui nessa terra. Talvez você esteja cansado de tentar ser feliz. Você reuniu muitas redes cheias de decepção e você pensa assim, e agora? Bem, eu venho aqui para dizer para você que você pode reverter completamente esse fracasso. Faça como Pedro. Permita que Jesus, Ele entre no seu barco. Pedro estava ali lavando as redes e Jesus pede o barco de Pedro para subir e para falar com a multidão. E Pedro, ele não tem problema, sabe, de colocar Jesus para dentro. Ele abre seu coração, ele permite que Jesus entre. Você tem que permitir que Jesus entre na sua vida, mas verdadeiramente. Algumas pessoas até ouvem Jesus, mas não deixam Jesus entrar no seu barco. Não deixam Jesus ser o Senhor da sua embarcação. Não deixam Jesus ser o Senhor do seu destino. Tem muitas pessoas que vêm às minhas orações, eles são simpatizantes da fé, e eu digo para você, eu não quero forçar você, mas eu tenho uma ótima dica para você. Deixa Jesus entrar na sua vida. Invoca o nome de Jesus e você será salvo. Deixa Ele assumir o comando da tua vida. Deixa Ele assumir o comando dos seus negócios. Deixa Ele assumir o comando dos teus sentimentos. Deixa Jesus, sabe, ser o centro da tua vida. Pedro ofereceu a Jesus o seu barco para ensinar uma multidão que estava na praia. E foi o começo do seu sucesso, porque Jesus é a chave. O começo do nosso sucesso é quando Jesus entra na nossa embarcação, quando Jesus entra na nossa vida. Você deve convidá-lo para o seu barco, oferecer-lhe o seu coração. E se você entregar a Deus o controle de tudo e se consagrar completamente a Ele, você poderá ouvir a voz do Mestre guiando a um lugar de abundância. Jesus disse para Pedro, vamos voltar para alto mar. E Pedro disse, Senhor, aí Pedro veio com as desculpas, eu já tentei, nós pescamos a noite inteira, nós somos pescadores, olha só, nós sabemos como as coisas funcionam. Mas Jesus deu uma direção, Jesus falou. Sempre que Jesus falar, Jesus não é que nem nós, que joga a conversa fora, que gasta saliva. Jesus, quando fala, as coisas movimentam. Aleluia! E Pedro então disse, sob a tua palavra eu lançarei as redes, sob a tua palavra eu vou voltar a tentar. E eu fico imaginando Pedro na praia, dizendo aos seus amigos e aos seus funcionários, gente, tirem as redes agora, porque nós vamos voltar em alto mar. Mas Pedro, nós já pescamos, estamos indo embora. Não, eu vou lançar a palavra, eu vou, aliás, lançar a rede, porque agora eu tenho uma palavra. Eu tenho a palavra desse que subiu aqui no meu barco, então nós vamos tentar. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você tem uma palavra de Deus,
você deve tentar. Quando você tem uma palavra de Deus, você deve bater na porta. Quando você tem uma palavra de Deus, você pode recolher os cacos, sabe, e dizer: eu sei que por essa palavra Deus vai restaurar tudo isso que está quebrado na minha vida. Eu venho aqui em nome de Jesus declarar sobre a tua vida que sob a palavra de Jesus você pode e você deve tentar. Sob a palavra de Jesus você vai conseguir. Sobre a palavra de Jesus as coisas acontecerão. Segura essa palavra porque é uma palavra profética sobre a tua vida. Sob a palavra de Jesus você pode fazer as coisas diferentes. Então Pedro foi guiado por Jesus e ele lançou as redes e teve um grande sucesso. Foi a maior pesca que Pedro já viu na sua vida, chamada de pesca maravilhosa. Quando você é guiado pela voz de Deus, você é levado a um lugar de abundância. Quando você é guiado pela voz de Deus, você é conduzido para um lugar sobrenatural, você é conduzido para um lugar de milagres. Depois da sua consagração, vem a obediência diária à vontade de Deus. Deixe-se levar por Jesus. Pedro obedeceu a ordem de Jesus, mesmo quando parecia sem sentido. Ele deixou de lado seus sentimentos negativos, de raiva, de desânimo, e se deixou ser guiado pelo Mestre. O que vai acontecer quando você se deixar ser guiado por Jesus? O que vai acontecer? Você acha que as coisas vão dar errado? As coisas podem ser difíceis, mas elas vão dar certo, porque Jesus é a chave. Deus abençoou Pedro com uma pesca tão abundante que seus amigos foram também abençoados. Confie na palavra de Jesus, espere o melhor, é o início de novas vitórias. E se você está aqui de repente me ouvindo e você ouve as orações aqui constantemente, falta uma coisa para você: colocar Jesus para dentro da tua vida. Porque como Pedro, ele estava escutando ali com a multidão que Jesus estava pregando, mas a vida de Pedro não mudou somente escutando. A vida de Pedro mudou quando ele colocou Jesus para dentro do barco. Aleluia! Coloca Jesus aí para dentro da tua vida. Coloca Jesus para dentro das tuas decisões. Coloca Jesus para dentro das oportunidades. Coloca Jesus para dentro do teu lar. E essas brigas vão acabar, esse desrespeito vai acabar, esse esfriamento no teu lar vai acabar, essa sequência de azar, de dificuldade, de tantas coisas ruins que têm acontecido com você vai acabar. Por quê? Porque Jesus é a chave. Jesus é a chave. Coloca Ele para dentro da tua vida e as coisas vão começar a mudar radicalmente. Em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. E eu vim aqui com essa palavra. Coloca Jesus para dentro. Essa é a direção de Deus para a tua vida. Coloca Jesus para dentro. Aleluia. Coloca Jesus para dentro. É o que Deus está falando para você hoje. Coloca Jesus para dentro. Aleluia. Se você está me ouvindo nessa oração e quer convidar Jesus para entrar na sua vida, repita comigo essas palavras com sinceridade, acreditando nessa palavra que está borbulhando aí dentro de você nesse momento, e diga assim: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, entra na minha vida, entra na minha casa. Amém e amém. Pronto. Você deu início a um operar sobrenatural na sua vida. Você crê? Aleluia. Pedro sentiu tanto Deus naquele dia, e daquele dia em diante, ele passou a seguir Jesus. E é isso que tem que acontecer comigo e com você. Eu sigo Jesus na minha vida, porque eu tive uma experiência sobrenatural com Ele. E quando nós temos uma experiência com Jesus, nada mais é comum, nada mais é igual. Essa é a palavra que eu compartilho com você no nome de Jesus hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também anunciar com muita alegria o lançamento do Café com Jesus Kids, tá? Que é o nosso devocional para crianças. Olha que legal. Eu vou abrir aqui. Jesus e os peixinhos
do milagre, tá? Olha que tremendo. E aqui, quando vira a página, tem um desenho para as crianças pintar. Esse livro aqui, além de brincadeiras, de jogos, de muitos desenhos para pintar, nós estamos enviando esse kit de canetinha para as crianças se divertir. Elas vão aprender a palavra de Deus e também vão se divertir. O meu desejo e a minha oração é que as crianças sejam discipuladas. Eu disse para minha esposa, esse projeto foi um desafio para nós, mas ao mesmo tempo ele está carregado de propósito. Então, se você gostaria de presentear seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, entra hoje mesmo no meu site www.vinicius7.com.br e adquira o livro Café com Jesus Kids. Vai ser uma bênção para a tua casa, vai ser uma bênção para os teus filhos, tá bom? Ele faz parte do Café com Jesus 2 e do Café com Jesus 1, que são nossos devocionais. Também vai ser um devocional para as crianças, porque tem histórias bíblicas e tem princípios bíblicos e vai abençoar toda a tua casa. Eu creio nisso, amém? Adquira no nosso site www.vinicius7.com.br. O link, inclusive, está aqui na descrição do vídeo. Espero que sua família e seus filhos sejam muito abençoados. Amém? E quero pedir a cada pessoa que está aqui junto conosco que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Lembrando que esse final de semana eu tenho um tour profético no sul do Brasil. Eu estarei amanhã em Farroupilha, sábado estarei em Caxias do Sul e no domingo estarei em Novo Hamburgo. Serão 3 dias de tour profético. Eu, minha esposa, minha equipe estaremos semeando a palavra de Deus e ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. Amém? Salmos 91, quero compartilhar com você e mais uma vez peço que você me ajude a compartilhar. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários, escreve aí a palavra provisão, porque é isso que nós estamos orando. O Senhor nos deu essa direção e nós vamos nos manter firmes até domingo, orando por provisão. Muitas pessoas têm me pedido oração pelas finanças e eu estou orando, eu estou crendo que nesse propósito Deus vai dar estratégias, Deus vai dar saídas financeiras, Deus vai prover, amém? E Deus vai abençoar. Então eu creio, diga assim comigo: Jesus é a chave da minha vida, amém? Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre você, que se você ouvir a voz de Deus, a voz de Deus vai levar você para um lugar de abundância. Ouça a voz de Deus hoje, ouça a voz de Jesus, amém? E compartilhe essa oração, manda aí para parentes, para pessoas próximas, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Permita-me orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Livra do mal, Pai, livra do laço Satanás, e que toda pessoa, Pai, que tem enfrentado batalhas até mesmo a nível mental, com frases ou com palavras de derrota,
de dúvida, que toda ação contrária a essa pessoa cesse agora. Eu quero declarar em nome de Jesus que a tua voz, ó Deus, vai levar eles a um lugar de abundância, a um lugar de avanço, a um lugar de rompimento. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e dizemos: Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Eu oro por grandes provisões entrando na vida dessa pessoa, entrando no seu caminho, entrando na sua empresa, entrando nos seus projetos e também nos seus sonhos. Que todo tipo de atrapalho, que todo tipo de atraso, que todo tipo de luta para que as coisas vinguem, para que as coisas funcionem, nós oramos agora declarando que cesse completamente toda ação contrária. E declaramos vitória a essa pessoa. Senhor, dá sabedoria a ela, dá graça, dá favor, coloca as pessoas certas, libera abundância, libera fartura, libera ideias, libera estratégias, dá soluções a ela, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, e eu peço a intervenção do Senhor sobre a vida dela, a intervenção do Senhor sobre sua casa, a intervenção do Senhor sobre a sua família. Livra do laço maligno, livra da obra do passarinheiro em nome de Jesus, da maldade, daquilo que vem contra ela, e da vitória, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor tire pessoas de situações complicadas, de situações impossíveis. Oramos por intervenção, oramos para que a mão do Senhor se movimente em favor dessa pessoa e dê vitória a ela em nome de Jesus, e que essa abundância entre na casa dela, essa abundância entre na família dela, que Jesus, a sua palavra, a sua presença, a glória do Senhor se manifeste na vida dessa pessoa. Toque-os com o teu poder, Pai, e com a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lugar, em nome de Jesus. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês em oração. E também te peço, me cubra em oração, porque estaremos nesse tour profético, abençoando a vida de muitas pessoas no sul do Brasil. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, que haja avanço, que haja alegria, que haja paz, e que cada um dos nossos assuntos sejam cuidados e guardados pelo Senhor. Conduza a nossa vida, Pai, debaixo da Tua graça e debaixo do Teu favor, e nos livra do mal, nos livra da maldade desse mundo, nos livra das contrariedades, nos livra da inveja, nos livra das perseguições. E nós pedimos, Pai, que o Teu favor e a Tua mão estejam conosco. Queremos a Tua presença, Jesus. E profetizamos a vida extraordinária que está em Cristo Jesus, que está na palavra, que está guardada no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nos conduza, Senhor. Pegue a nossa mão e nos conduza. Nós queremos ser guiados por Ti. Queremos a Tua sabedoria. Queremos ver com os Teus olhos. Queremos ser guiados, Senhor, em nossas decisões. No nome de Jesus, não queremos errar. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, e reconhecemos a nossa dependência do Senhor total e completa. E apresentamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos de oração. Esses pedidos que estão sendo feitos em vários lugares do mundo, por milhares e milhares de pessoas, eu apresento diante de Ti. Em uma só fé, nós profetizamos, Pai, bênçãos sobre a vida espiritual de cada pessoa, sobre a vida familiar, para que a família seja unida, para que não haja brigas, discordâncias, que toda a confusão vá embora. Senhor, também profetizamos bênçãos na vida financeira, oramos por provisões especiais do alto,
para que o Senhor libere recursos, libere, Senhor, bênçãos sobre a vida financeira de cada pessoa. Também te pedimos a bênção sobre a vida emocional, sobre a alma dessa pessoa. Leva embora a ansiedade, leva embora a angústia, leva embora a depressão, leva embora as dores da alma. Senhor, cura as dores do coração. Oramos também por relacionamentos saudáveis, boas amizades, que o Senhor nos apresente seus amigos. E eu apresento também diante de Ti a saúde, Pai, de cada pessoa que está nessa oração junto conosco. Toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. E oramos também por justiça de Deus e livramento em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Estamos juntos aqui no propósito da oração da vida extraordinária. O Senhor me deu a direção de fazer essa planilha. É uma planilha com 7 áreas da vida. Você vai escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração e aqui embaixo você vai marcar cada dia. Hoje nós estamos no 3º dia desse propósito, são 21 dias que estamos de oração e jejum. Você pode entrar nesse propósito, você pode baixar essa planilha lá no meu site, é gratuito, www.vinicius7.com.br. Se não conseguir baixar a planilha, pega uma folha em branco, anota essas 7 áreas aqui, e faz aí a sua planilha, mas não deixa de orar. São 21 dias que nós estamos em oração. E um detalhe, estamos firmes, amém? Não vamos quebrar esse propósito. Talvez você nunca fez um propósito até o fim, mas isso é disciplina, você vai conseguir, em nome de Jesus, amém? Nós temos que aprender a começar um propósito e terminar. Fique firme no propósito, em nome de Jesus Cristo. Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, é uma palavra profética. Antes disso, quero te pedir, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. E também quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Quantos pedidos você está fazendo a Deus? 5, 10, 20? Quantos pedidos você está fazendo? Compartilhe pelo número de pedidos. Porque nós estamos pedindo coisas a Deus. Estamos apresentando nossa vida a Deus. Mas será que nós não podemos também compartilhar a palavra com alguém? Porque estamos pedindo algo para Deus e não queremos fazer nada para Ele. Eu gostaria muito que você compartilhasse com as pessoas próximas de você. Abençoe alguém próximo de você. Precisa dessa oração, precisa dessa palavra. Deus me deu uma palavra. Como atravessar um tempo de transição. É uma palavra forte. Como atravessar um tempo de transição. As pessoas olham para a vida da gente e elas esperam que a gente esteja parado, travado e que fique ali naquele lugarzinho exatamente onde você está a vida toda. Mas Deus é um Deus de movimentos. Eu já fiz vários movimentos na minha vida, dirigido por Deus. E estou aberto a todo movimento que Deus Ele tem para a minha vida no futuro. Então não me apego. Não me apego nem ao que eu construí, nem ao que eu tenho feito. Eu me apego a uma coisa, aos planos e propósitos que Deus tem para a minha vida. E nós devemos estar assim, exatamente assim, apegados ao plano e ao propósito que Deus tem destinado para a nossa vida. E tem um texto que eu estava meditando, que é 1 Crônicas, capítulo 14, verso 2. Olha o que está escrito. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Entendeu Davi que estava confirmado como rei. Mas espera aí. E quando ele foi ungido lá por Samuel rei, será que ele ficou todos esses anos batalhando? Porque depois ele teve a batalha contra Golias, depois outras batalhas, batalha contra o próprio rei Saul. Mas só agora que ele estava no trono que ele se deu conta. Puxa, foi Deus que fez isso na minha vida. Foi Deus que me estabeleceu como rei nesse lugar. É maravilhosa essa passagem. Talvez você leu muitas vezes e não se deu conta do que está escrito aqui. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel. Às vezes Deus nos coloca num lugar e a gente não entende a transição
que acontecer, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer. Muitos estão perdidos e não sabem atravessar a transição. E daí eles permitem com que crises entrem dentro da sua alma. Porque é isso que acontece, quando você não entende a transição que Deus está trazendo na tua vida, entra dúvida, entra ansiedade, entra desconforto, entra tantas coisas dentro do seu coração. Por quê? Porque você não está entendendo a transição. Você não está entendendo o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo falar com você. A nossa vida, quando estamos sendo dirigidos por Deus, muitas vezes ela vai, sofrer alterações. Deus vai mandar você para cá e depois vai mandar você para lá. Deus vai mandar você fazer uma coisa, depois vai dizer, larga isso agora e faz isso aqui. Porque o nosso Deus é dinâmico. Ele está sempre movimentando coisas novas, trazendo novas experiências, abrindo caminhos, abrindo portas para a nossa vida. E nós devemos ter fé e devemos ter confiança no que Deus está fazendo. E existem algumas coisas que você tem que entender sobre transições. Primeiro, permaneça no ambiente onde a presença do Senhor está. Jamais saia de um lugar de favor. Agora, se você sentiu que Deus está querendo lhe movimentar, vá com a presença. Vá, se movimente para onde Deus está lhe direcionando. É como eu digo, nós não podemos estar apegados a um lugar, não podemos estar apegados a uma geografia, nós devemos estar apegados a um propósito, ao que a presença de Deus está movimentando e está fazendo na nossa vida. A transição, ela não acontece quando algo muda por fora, mas quando algo desloca por dentro. A transição, eu vou repetir, que eu acho que você não entendeu. Inclusive, convido você a escutar a palavra que eu ministrei às 9 da manhã, tá? Você vai entender mais sobre isso. A transição não acontece quando algo muda no lado de fora. Não é pelas circunstâncias, pelas notícias, pelo governo, pelas mudanças que está acontecendo, não. A transição não acontece por essas mudanças aí. A transição acontece quando algo desloca aqui por dentro. É aqui. É aqui dentro. É quando algo desloca aqui dentro. É quando Deus está dizendo, ei, sai desse projeto e entra nesse outro aqui. A segunda coisa, para você atravessar uma transição, não lute contra o processo que o Senhor está colocando no seu caminho. Você está sendo moldado para sustentar o que virá. Você está sendo moldado para sustentar o que virá. Então guarde isso aí no seu coração. O que virá? O que Deus tem para mim? É sobre isso. Então Deus está criando uma estrutura para que você possa suportar o que Ele tem reservado para a sua vida. E a terceira coisa, movimente-se pela fé. Portas proféticas só se abrem quando você está em obediência, quando você dá o passo. Não é quando você visualiza a terra, é quando você coloca seu pezinho lá dentro. Então, portas proféticas só se abrem pela obediência à direção de Deus, ao que o Espírito Santo está fazendo de novo na sua vida. Você não entende o porquê de alguns chamados, o porquê de algumas mudanças, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está movimentando aí na tua vida. Então, pega essa palavra, uma palavra profética, uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Eu quero declarar agora o Salmo 91. Volto a pedir para você compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. E hoje não tivemos a nossa mesa de conselhos dentro da academia, mas amanhã, às 9h45 da manhã, eu vou entrar ao vivo na academia aqui no Global para dar conselhos para você, para lhe ajudar nas dificuldades que você tem, tirar suas dúvidas, certo? É um tempo que eu tenho com todos os meus alunos da Academia Kindle. Eu convido você a se tornar nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo. Você é nosso convidado, certo? Hoje à noite estarei ministrando em Ribeirão Preto e hoje à noite mesmo
já retorno para São Paulo em nome de Jesus, certo? E também quero falar dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2, vai abençoar a tua vida tremendamente. Os dois juntos têm mais de 700 orações, né? Então vai enriquecer a tua vida, tem direções aqui, enfim, é uma bênção. E eu convido você a adquirir através do nosso site www.vinicius7.com.br. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, inscreva-se aqui no canal. Vamos caminhar juntos, certo? Você só vai ser abençoado. Eu quero ser uma bênção na tua vida. E aqueles que estão conosco nesse propósito, compartilhe essa oração. Não esqueça disso. Tem muita gente aí próxima de você que precisa dessa palavra. E você que está aqui pela primeira vez, você pergunta assim: posso entrar no propósito agora? Pode. Entra pela fé. Entra pela fé. Amém? Entra pela fé. Entra pela fé. Entra, sabe, sem quebrar o propósito. Entra com confiança em Deus, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Pega aí os teus pedidos de oração. Você que ainda não baixou a sua planilha, baixa lá no meu site. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco, como eu disse, e ajeita aí as 7 áreas e faça seus pedidos de oração. Eu tenho pedido para todas essas áreas aqui, todas, né? Eu espero que você também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção agora sobre o pedido de oração de cada um dos teus filhos e filhas. Apresentamos a Ti nossas petições, pedimos, ó Deus, a Tua resposta, pedimos o Teu milagre, pedimos o Teu livramento, pedimos a Tua intervenção, pedimos as Tuas bênçãos. Meu Deus, toca com Teu poder em cada pedido, derrama da Tua graça e derrama do Teu favor. Oramos e pedimos, Senhor, guia nossos passos, guia todas as coisas em nossa vida, para que a Tua perfeita vontade se cumpra em nós. E te pedimos, enche-nos da Tua presença. Sim, ó Deus, que cada lar receba da presença gloriosa de Deus, que a glória de Deus entre nesse quarto, que a glória de Deus entre agora nessa casa, que a glória de Deus entre dentro desse carro. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. E profetizamos, Pai, bênçãos na vida espiritual, bênçãos na vida familiar, bênçãos na vida financeira, bênçãos na vida emocional, bênçãos nos relacionamentos, bênçãos na saúde e bênção na justiça e no livramento do Senhor em nossa vida. Senhor, oramos agora para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. No poderoso nome de Jesus Cristo, que a cura, por meio de Jesus Cristo, toque no teu corpo físico. Senhor, leva embora a infecção, leva embora o nódulo, leva embora o câncer, leva embora as alergias. Em nome de Jesus, Pai, declaramos paz sobre essa vida, alegria do Espírito Santo. E aquele que está caído, aquele que está enfraquecido, que receba uma força sobrenatural do Senhor. Meu Deus, que a unção fortalecedora do Espírito de Deus, a unção fortalecedora do Espírito de Deus, toque nessa pessoa, toque com o teu poder, toque com o teu poder. E que toda a opressão espiritual, todo o combate espiritual que essa pessoa tem enfrentado, na mente, na alma, nós damos uma ordem: mal, sai em nome de Jesus. E invocamos o nome de Jesus Cristo. Diga comigo: Jesus, vem sobre mim. Invoque a presença de Jesus, chame pelo nome de Jesus Cristo
e que Deus te abençoe. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, estarei aqui junto com todos vocês, se assim Deus permitir. Até mais e que Deus os guarde.